Jesus te abençoe. Bom dia, boa tarde. Eu começo com bom dia brincando aqui, porque no EMES eles falam, mas bom dia! Às vezes eles chegam no final da tarde e falam bom dia. Aí quem já é antigo de EMES fala assim, porque é sempre dia no coração de quem ama. Tem até uma camisa, eu tenho essa camisa escrito, é sempre dia no coração de quem ama. Então, boa tarde, né, gente? Na verdade, bom dia e boa noite para quem vai assistir depois. E a gente vem com um tema, né? Inexoravelmente, é até difícil de falar, né? A palavra inexoravelmente. Esse tema, gente, ele vem mostrar pra gente que tem situações que a gente vai ter que passar. Aconteça o que acontecer, a gente vai ter que passar, né? Começa assim, né? Joana começa assim pra gente. É da lei o axioma que cada um evolui com esforço próprio e que a colheita é a resposta da sementeira, certo? Nós vamos precisar passar por situações para o nosso crescimento. Fala assim, mas tudo que eu vou passar, tudo que se planta, colhe. Mas tem gente que está no. A gente teve um momento, gente, que a gente nem tinha plantado nada ainda, certo? Tem coisa que a gente não plantou ainda, que a gente vai estar passando para a gente aprender mesmo. Tem situações em que eu não. Deixa eu só dar um ok aqui no negócio que apareceu. Acho que é da gravação. Tem situações que eu estou passando para o meu crescimento. Que não é só, nem tudo é colheita. Tem situações que é crescimento e que a gente vai passar. Porém, quando a gente fala que cada um evolui com esforço próprio, a evolução vai depender de cada um. Não tem como. A gente às vezes tenta fazer isso pelo outro, né? Principalmente quando a gente gosta da pessoa. Nós tentamos por diversas vezes falar, não, olha, vamos ver se agora a pessoa enxerga isso, né? E não é possível que ele vai fazer isso de novo, não é possível que ele vai agir dessa forma. E, infelizmente, é assim também que a espiritualidade superior, quando olha para a gente, fala: Nossa, não é possível que a Marcele fez isso de novo, né? Porque nós somos crianças espirituais também. E cada um vai evoluir com esforço próprio. O problema do esforço próprio também, gente, que eu entendo, né, quando eu li essa lição, é que às vezes a gente tem que primeiro descobrir qual que é o esforço que a gente precisa fazer para a gente evoluir. O problema é que a gente às vezes fica perdido. Qual seria esse esforço próprio? O que que eu preciso fazer? Qual que é o esforço próprio para esse plantio, para a evolução? Então, se eu não sei para onde eu quero chegar e o que eu quero fazer, eu não sei nem o que eu vou plantar. Então, a gente precisa primeiro, antes de falar, isso aí fulano plantou, ele está colhendo, né? É resposta da colheita. Ok. Mas primeiro, para a gente não se perder no nosso caminho, na nossa trajetória, porque nós nos perdemos por diversas encarnações, por diversas vezes dentro da própria encarnação, a gente precisa primeiro saber onde chegar, onde você quer ir, né? Em toda profissão, por exemplo, né, para eu fazer um pedido para o magistrado, eu tenho que saber o que eu quero. Eu não tenho como fazer uma petição, né, sem saber o que que eu quero, que o meu cliente progrida de regime. Não, o que que eu quero? Que ele tenha direito a uma saída temporária. Eu também não posso pedir uma saída temporária se ele estiver no regime fechado, porque eu sei que não vai ser acolhido. No, da minha tese não vai prosperar, porque no regime fechado não existe saída temporária. Né? É um exemplo bobo, mas na vida também é assim. Porque não adianta eu pedir uma coisa absurda que naquele momento não vai ser possível. Não vai ser possível porque não é o momento. Na progressão de regime, né, na LEP, na Lei de Execuções Penais,
O que que acontece com o preso? Quando ele vai progredindo, chega no semiaberto, ele tem direito, né, à saída temporária, mas você tem os requisitos objetivos, que é o tempo, quando ele atinge esse tempo, e é o Deixa eu só ligar aqui minha bateria, só um minutinho. Esqueci dessa parte. Peraí, rapidinho. Que são os requisitos objetivos e subjetivos. O que que é o requisito objetivo? É o tempo. O que que é o subjetivo para o preso? É o comportamento. Então, na nossa vida também é assim. Nós temos requisitos objetivos, que ele chegou em determinada idade, é a hora, é o requisito objetivo, porque eu não posso tirar a carteira de motorista se eu não tiver 18 anos. É um requisito objetivo. Não tiro, não tem como, nem se eu quiser. Se eu for lá com 15 anos e falar, não, mas eu quero tirar a carteira de motorista, não vai tirar, né? Porque existe um requisito objetivo. Porém, tem os requisitos subjetivos também, que é aquele do comportamento da pessoa, até para você tirar a carteira de motorista. Porque se eu estou na permissão de uma carteira, por exemplo, e saio aleatoriamente, levando um monte de multa, o que que vai acontecer? Vou ter que começar meu processo todo de novo. Você vai perder sua carteira porque você está na permissão, certo? É um requisito o quê? Subjetivo. Por quê? Porque eu precisava de algo e eu não cumpri aquilo ali, né? E na vida é isso aí. Nós somos a evolução do nosso esforço próprio. Para os primeiros, precisamos direcionar o que é esse esforço que eu preciso fazer. Joana continua assim, ó, fadada à perfeição, o espírito adquire sabedoria mediante as experiências que vive, conquistando palmo a palmo os espaços da evolução. Esse trecho, então, né, é justamente isso. O espírito é fadado. O que que é fadada à perfeição, gente? É que você quer queira ou não, você vai ter que evoluir. Não tem outro caminho. Não existe outro caminho. Eu sempre brinco em palestra que não existe aquele caminho igual o desenho animado, do bem e do mal, eu vou pelo caminho do mal. Não existe, o mal você está perdendo tempo e uma hora você vai ter que voltar para o caminho do bem. Uma hora você vai ter que crescer. Não tem essa possibilidade. Nós estamos fadados à perfeição, gente. Todos nós estamos fadados à perfeição. E a gente vai adquirir a sabedoria com a experiência. É por isso que no início da lição, o que que eu mencionei aqui? Nem sempre você sabe o que você planta. Você não sabe o que plantar ali ainda. Quando a pessoa vai fazer um plantio qualquer, né? Eu não entendo nada de planta, eu não sei nem por que que eu vou dar esse exemplo, porque eu não sei plantar nada, mas eu sei que a pessoa precisa entender da terra. Não adianta ela falar assim, eu vou plantar tomate, eu vou plantar morango em tal terra, se aquela região, aquela terra não está apta a receber, né? Às vezes tem planta que requer mais sol, tem planta que não pode ficar num lugar muito quente. Então, se eu escolhi plantar morangos, eu vou ter que procurar um local adequado para isso, né? Eu sei que morango tem até aquele plástico que eles colocam, né, agora na produção, para o morango não encostar diretamente na terra, para, né? Então tem todo um cuidado, que o morango é uma fruta mais sensível, certo? E na vida é assim. Vai ter momentos que eu vou ter que ter esse conhecimento, porque com certeza quem inventou isso de colocar um plástico ali no moranguinho para proteger, já estragou muito morango, gente. Com certeza. Ele não chegou para assim, eu vou botar o plástico aqui. Não, ele estragou, foi muito morango. Foi muito morango estragado ali, salvava um que estava mais, que não tinha, não encostava na terra, e por aí vai, né? Então, assim, a gente vai aprendendo com o tempo. No tempo das cavernas, quando a gente quando a gente estuda essa época, como que era, né? As mulheres começaram a comer as frutas lá dentro, e jogavam a semente para fora da caverna. Mas, olha, aquela semente que eu joguei, nasceu um pé daquela fruta aqui na minha porta da caverna.
Como assim? Aí começaram a descobrir a agricultura, né? Que eu comia fruta, então só passando pela experiência. Só passando pela experiência, para você saber o que você quer plantar. Então, quando Joana fala que nós estamos fadados à perfeição e que a gente adquire palmo a palmo, porque nós queremos nos tornar os Cristos, né? Nessa atual encarnação. E não é assim que as coisas funcionam, porque nem se eu quiser plantar tudo de bom, eu não vou conseguir. Por quê? Porque eu não conheço todo o plantio ainda. Eu preciso conhecer o que plantar para depois plantar. Então, não tem como fazer essa conexão, né, da evolução sem ser palmo a palmo. Quando erra, repete o tentame até acertar. Quando prejudica, volve a reparar, auxiliando a quem afligiu. Desse modo, o trabalho é pessoal e intransferível. Embora receba ajuda, orientação e estímulo, a ação é de cada um. Olha que profundo isso. Você não tem como terceirizar a minha evolução, meu filho. Já era. Jesus esteve aí para ajudar, deixou lá os ensinamentos, né, as máximas do Cristo, está nos amparando, manda toda uma espiritualidade aí para nos auxiliar, certo? Mas é intransferível. Não tem como eu transferir uma evolução para ninguém. Porque se pudesse, muita gente já estaria terceirizando isso. Porque hoje em dia, né, todo mundo quer terceirizar tudo para não ter trabalho. A gente foge do trabalho. Até um dia a gente descobrir que o trabalho, quando você passa a amar o que você faz, o trabalho tem um outro contexto, né? Tem até uma frase, ah, nem é trabalho, deixa de ser trabalho, mas eu discordo, eu acho que é trabalho sim. A gente que não passou a enxergar o trabalho como deveria, o trabalho como está no livro dos Espíritos. Porque se a gente for olhar o trabalho como a doutrina vem mostrar, o trabalho ele não é pesado. Nós que enxergamos o trabalho como peso, a gente coloca peso em tudo que a gente vai fazer, né? Aí me veio, eu, quando estava preparando esse estudo, a questão 132 do Livro dos Espíritos, né? Que é qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro, a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar parte de que lhe toca toda a obra da criação. Para executá-la, é que cada um, em que cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de cumprir daquele ponto as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. A gente para por aqui, depois vocês terminam de ler, que tem um pouquinho mais dessa lição. Essa lição do Livro dos Espíritos, que olha só, gente, tá? Essa parte que fala o quê? Em cada mundo toma um espírito um instrumento, a harmonia é a matéria essencial. É o que a gente estava conversando do plantio. Aqui está na 132. Cada encarnação, se a gente está no planeta Terra, se a gente está no local tal, reencarnou em tal local, daquela forma, a gente vai receber os instrumentos necessários para executar a nossa missão para cumprir. Ninguém nasce no lar aleatório. Ninguém nasce, gente, num lar aleatório errado, né? Claro, tem algumas histórias lá de das aquelas reencarnações compulsórias ou reencarnações de espíritos que estavam em momentos, né, de oportunidade, espíritos das trevas que reencarnam. Tem histórias assim, né, que a gente vê. Mas até aquilo ali é planejado pela espiritualidade, porque se você deu brecha, né, e você tá numa relação sexual ali em que vai acontecer esse tipo de coisa foi planejado, às vezes não foi planejado aquele espírito para você, porque foi o contexto, né?
Mas a situação já é planejada pela espiritualidade. Ó, se você fazer, agir de determinada forma, nós vamos colocar para reencarnar aí quem está precisando, meu querido. Com certeza. Então, eles vão usar para o bem daquele espírito que está reencarnante, que precisa aprender, e ir à prova para os pais. Então, nada é aleatório. Não existe nada aleatório na espiritualidade. Gente, se a gente fazer para a gente fazer uma mínima reunião, como hoje aqui, ó, essa reunião do Zoom, não foi aleatório. Alguém teve que montar o link, alguém teve que fazer o cartaz, teve que preparar antes, né? Eu tive que ler o texto antes para entender, para poder passar para vocês. Não dá para chegar e fazer um estudo aleatório, né? A gente tem que ler antes, tem que preparar, né? Minimamente, só quando. E tem que estar preparado para quando não dá para fazer isso também. Porque pode chegar, todos nós somos trabalhadores, pode falar, faltou um palestrante, né? Aí sim, é nesse momento que você vai pegar um texto e vai falar, não, tudo bem, vamos ver o que que a gente pode fazer aqui. E vai fazer, certo? Agora, essa 132 do Livro dos Espíritos, ela retrata isso que Joana vem mostrar. Que a gente já tem tudo preparado. Nós já temos o mundo específico, tudo, a família, tudo que a gente precisa estar ali para a nossa evolução, para o nosso crescimento. E isso é intransferível, gente. Quando a Joana fala que é intransferível mesmo. Não adianta eu falar assim, ah, não, eu não quero mais essa família para mim, porque se você tentar fugir dessa família, a gente já vê várias histórias de psicografias da pessoa que, assim que teve a oportunidade, saiu fora, o que que acontece? Volta numa outra existência na mesma família, e às vezes sem condições de sair fora. Às vezes vem com problemas que não pode se locomover, com problemas de situações que a pessoa não pode sair daquela situação, ou uma dependência financeira, acontece alguma coisa em que da outra vez ele fugiu, ah, mas dessa você não vai, não, meu filho, eu te dei a oportunidade, mas dessa você vai ter que conviver com esse povo. E é por aí, entendeu? Então, a gente nasce no lugar certo. Continuando com Joana, semeando sempre, porque a cada ação corresponde uma equivalente reação. Seguirás adiante conforme te proponhas e te empenhes por executá-lo. Ocorrendo injunções afligentes que te levam à dor, conscientiza-te de que são necessárias para as mais valiosas conquistas morais e esparze bondade, embora as circunstâncias dolorosas. Aí a gente vai, né, para 621. Onde está escrita a lei de Deus? Livro dos Espíritos. Aí a gente pula, sai da Joana e pula para 121. Onde que está escrita as leis de Deus? Na consciência, né? Quando ela fala, conscientiza-te, né? Que são conquistas. O que são nossas conquistas? Essa evolução, esse plantio? Onde que está isso, gente? Ninguém precisa. É ótimo a gente ler o Livro dos Espíritos, ótimo a gente estar aqui conversando sobre Joana, é ótimo tudo isso. Mas não adianta nada disso se a gente não ouvir a nossa consciência. De nada vale eu estar aqui conversando com vocês. Nada. Sabe o que que é nada? Nada. É zero. Não adianta. Senão vai entrar por um ouvido e sai por outro. Já viu que os antigos falavam isso? Até hoje eu tentei entender essa coisa que eles falam, porque não tem como entrar por um ouvido e sair por outro, né? Mas tudo bem. Mas não é assim? Brincadeiras à parte, imagina. É assim. A gente não adianta nada disso nesse estudo, nem nada que a gente se propõe a fazer, nada mesmo, nada. Se nós não estivermos com a consciência, né, ouvindo a nossa consciência. Assim, ah, mas eu tenho que estar em paz com a minha consciência, eu tenho que estar com a consciência tranquila. Gente, vocês misturam as coisas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não tem nada a ver com a outra. Se eu fosse esperar estar em paz para ouvir qualquer coisa, porque a gente sempre está com a vida tumultuada, corrida, sempre acontecendo um monte de problema.
né? Nos últimos dias, então, meu Deus, é um atrás do outro. Mas eu não posso deixar de ouvir a minha consciência, as leis morais, porque minha consciência, entre aspas, não está tranquila. Essa é a desculpa de muitos, né? Ah, eu não consigo nem ouvir. Mas tem coisa que grita dentro da gente. Tem coisa que grita dentro da gente, né? Pode ser uma coisa, às vezes não faz muito sentido ali para outras pessoas, mas cabe a você mostrar. Cabe a você, se você tem um pouco mais de consciência, cabe a você mostrar, né? Que aquilo ali você tem que mostrar por que que você está agindo daquela forma. É igual com o filho, gente. Não adianta você cobrar de um filho se você não for exemplo. Não faz o menor sentido. Não adianta a gente tentar ser o exemplo do que a gente pede e espera de um filho. A gente pede e espera algo que a gente não consegue fazer. É muito complicado. É uma situação muito difícil, porque o nosso mestre, quando chega e é o exemplo, ele não pede, ele mostra. Ele lidera com amor, né? Ele dá o exemplo. Então, assim, nós precisamos entender isso. E Joana continua. Que hoje te chega foi arrojado ontem. Da mesma forma, o que ora aciones reencontrarás mais tarde. Não desperdices este momento recorrendo a queixas e a lamentações que somente perturbam e geram mal-estar. Às vezes a gente procura também, né? A gente procura o mal-estar. Como? Às vezes nós já sabemos, nós já nem que seja um pouquinho, a gente já se conhece, gente, não é possível, né? Só que o Cristo veio aqui já tem 2025 anos. Não é possível que em diversas encarnações um pouquinho a gente não se conhece. E o que que a gente faz às vezes? A gente já passou uns perrengues danados com uma situação, e aí a gente sabe que a gente vai ter aquele mal-estar, né? E a gente vai, reclama, reclama, e sabe que reclamar e reclamar não vai resolver nada. Não vai. Tem gente que fala assim: ah, mas adianta sorrir por fora, se por dentro você tá assim, assado, nananã. Eu penso diferente, gente. Eu também vivo cheio de problema, mas a Marcele da rede social, a Marcele dentro de casa, pode perguntar a qualquer um que convive comigo. Eu posso estar passando um perrengue. Eu tento ser o mais otimista do mundo, porque não adianta a gente chegar e ficar desesperado, não vai adiantar. Vai ter momentos que a gente vai chorar, que a gente vai ficar triste, mas esse triste não pode ser algo que te faça desistir, sabe? Algo que você vai tirar o seu equilíbrio. E outra, a gente já sabe onde buscar, já sabe a fonte, né? A gente já sabe que estar na casa espírita, que estar estudando, né, em conjunto, fazendo oração, nós vamos conseguir o equilíbrio. Então, a gente já sabe onde buscar. E às vezes a gente vai caindo em sombras, gerando mal-estar, né? Como Joana está propondo aqui, colocando aqui. Porque a gente quer, né? E uma questão interessante que eu encontrei também, como a gente pode distinguir, né, que enquadra muito nesse trecho aqui, a 630, como se pode distinguir o bem do mal. Kardec pergunta, como é que eu vou distinguir se isso é bom para mim ou se não é, né? Como que eu vou distinguir isso? Se às vezes eu não tenho maturidade ainda, né, não participei daquele plantio ainda, como a gente falou no início da lição, como que eu vou distinguir uma coisa da outra? Como? Como que eu faço isso?
Aí os espíritos respondem a Kardec. O bem é tudo aqui que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. E fazer o mal é infringi-la. Vai falar, ah, mas isso é muito difícil, isso é muito confuso. Se for pensar, né? Mas não é não. Não é não. A gente tem um Jesus aí, gente. O que Jesus faria no meu lugar se ele estivesse ali, né? O que que eu faria? Será que é esse comportamento aqui? O que que eu estou gerando com esse comportamento meu? O que que isso vai repercutir lá na frente? Isso pode ser nas mínimas coisas, né? Um exemplo, aqui eu não tenho coleta, né, de material reciclado aqui na minha porta, tudo bem, não tenho. Mas eu não coloco garrafa PET, plástico, essas coisas, misturado no meu lixo. Não coloco. Por quê? O que que isso vai mudar na minha vida? Pode ser que não mude na minha vida agora, mas acontece que passam aqueles meninos que recolhem, que pegam os PETs e tal. Imagina o trabalho que a criatura vai ter em abrir o meu lixo para buscar o PET que está lá dentro. Custa para mim, muda para mim, né? Separar de uma vez e deixar lá fora separadinho. Igual quando eu tiro o papel aqui do escritório, que às vezes a gente faz, né? Eu corto tudo direitinho, boto no saco. Eu não misturo no lixo. Muito pelo contrário, eu boto no saco separado e coloco o escrito do lado de fora, para ele não ter trabalho, papel. Porque tem coisa que você pode organizar para o outro. Eu nem sei quem vai pegar, mas eu vejo o pessoal da reciclagem pegando quando eu separo. Agora, custa para gente, na hora de separar um lixo, fazer isso? Porque a desculpa de muitos é que aqui tem, por exemplo, aqui em Guarapari tem as Camargue, né? Mas ela não passa em todos os pontos, não tem ponto de coleta. Tudo bem, não tem. Mas a sua parte você tem que fazer. Se depois o lixeiro passar e misturar tudo, a sua parte você fez. Mas a maioria das vezes a gente não mistura. Porque vai passar uma pessoa ali e vai coletar aquele lixo, porque a pessoa, aquilo ali às vezes representa 10, 15 centavos na vida dela, que para você não representa nada, porque você já jogou fora, já descartou, mas 10, 15 centavos já ajuda a comprar um pão, entendeu? E mais de uma garrafa é muito mais do que isso. Então, o que que isso faz diferença na sua vida? Agora nada. Mas o planeta que a gente está. Outra coisa, além de você ajudar, né, financeiramente, uma pessoa que vai recolher o lixo, ela não vai ter o trabalho, e o trabalho que ela tem abrindo a sua sacola, ela poderia estar recolhendo outras por aí, ela vai perder tempo abrindo a sua sacola. Você já otimizou o tempo dela, porque se a gente gosta de otimizar o nosso, por que que a gente não pode otimizar o tempo do outro, né? Além disso, a gente não pode se esquecer que o lixo, quando vai misturado, ele vai para onde? Ele vai afetar o nosso planeta, né? Ah, mas isso é para os meus tataranetos. Mas quem vai estar aqui, gente, reencarnando daqui a 100 anos, 200? Sou eu mesmo, entendeu? Então a gente não pode pensar assim. Ah, mas o que que isso tem a ver com lição? Com a lição? Tudo, tudo. Porque como é que a gente distingue o bem do mal? É uma coisa boba, mas se você é uma lei natural, por que que eu vou fazer isso, gente? E eu dei um exemplo muito pequeno, que todo mundo pode fazer em casa. Ou, se você quebra um copo, custa você botar separado, escrever lá vidro quebrado. Porque quem vai recolher pode se machucar, certo? É uma coisa pequena, muito pequena, mas que pode ser muito grande para outra pessoa. E aí que a gente tem que pensar. É aí que a gente vai distinguir o bem do mal. A gente distingue o bem do mal no nosso comportamento ali, né? Uma atitude otimista e uma realização fecunda fomenta resultados positivos que se transformam em conquistas libertadoras. Esse final aqui, gente, olha só, o final da lição, né, da Joana, em que ela reporta essa questão que uma atitude otimista e uma realização fecunda fomenta resultados positivos. Aí a gente volta aqui para a historinha do lixo, né? Uma coisa boba, um comportamento que agora ninguém está sabendo, né? O Aloysio foi meu coordenador na época da faculdade. Meu TCC foi sobre isso na época, na primeira faculdade que eu fiz, eu fui formada em turismo. E o meu tema e da minha colega foi que originou esse trabalho que tem hoje em Guarapari.
que é a Camargo, que ela continuou lá, e as ideias do lixo arte, né? Que era transformar o lixo no artesanato. A ideia foi da Jadir na época, né? Nem foi minha a ideia, foi dela e eu trabalhei com ela no TCC. Ela sempre foi muito boa nisso. E eu aprendi muito com ela. Ela é muito boa, nessa parte. E eu fui só uma aprendiz na época. Eu era muito jovem e ela deve ter a idade da minha mãe, assim, mais ou menos. Então ela já estava mais velha na faculdade na época, bem mais velha do que eu. E eu aprendi muito com ela na época, com coisas bobas assim. Então eu passei por isso na época e de lá para cá, a minha consciência não me deixa misturar meu lixo. Eu fico nervosa. Se alguém mistura o lixo aqui em casa, eu vou lá, eu arranco os pets todinho dentro do negócio quando eu vejo. E aí eu boto em outra sacola. Eu faço isso. Tipo, não, vamos separar isso aqui. Tá errado, né? Sempre que eu posso, eu separo. Mesmo não tendo posto de coleta, porque alguém vai coletar aquilo ali, mesmo não tendo posto de coleta. Então, eu aprendi lá atrás. Como hoje eu tô falando para vocês. E pode ter certeza que se a partir de hoje vocês misturarem o lixo de vocês, vocês vão lembrar de mim. Aí a consciência vai cobrar e vai falar: Ah, meu Deus, agora eu assisti aquela palestra lá da Marcele, e aí vou ficar com a consciência pesada, hein? Se o meu pet misturar com a comida, né? Eu espero que vocês lembrem de mim quando vocês for pegar um pet, a garrafa pet, o papel e misturar tudo, tá? Vocês vão lembrar de mim, falar assim, eu não posso fazer isso não, porque, né? E aqui a espiritualidade está com vocês, estão assistindo vocês também, tá? E vão ver e falar assim, ó, vocês já sabem disso aqui, se vocês errarem agora, a culpa é de vocês. E eu vou estar lá na consciência de vocês, vão lembrar de mim. Vão falar assim, ixi, agora a Marcela já me falou isso, agora como que eu vou misturar isso aqui? Não vai dar certo. E às vezes, gente, o instrumento da espiritualidade não é só o Cristo. O Cristo está em nós, entendeu? Em todos nós. Cada uma pessoa que passa pela vida da gente vai ensinar alguma coisa. Cada pessoa vai te ensinar alguma coisa. É só você ser esperto e observar. Todo mundo que passou pela minha vida vai me ensinar algo. E às vezes passa tão batido que você não lembra. Aí quando aquela pessoa sai da sua vida ou fica longe, aí você lembra de uma atitude, fala assim, "Ah, fulano fazia isso." Ou seja, você aprendeu aquilo com aquela pessoa e às vezes você nem teve tempo de falar isso para ela e nem percebeu. Quando você vê, você está tendo os mesmos comportamentos. Nós, às vezes, né, nós temos comportamentos, por exemplo, parecidos com os nossos amigos. E a gente só observa isso depois, né? Porque um vai aprendendo com o outro, isso é natural. Quando você convive muito com a pessoa, vocês vão trocando experiência. E aí, nessa troca de experiência, a gente vai aprendendo e vai fazendo esse plantio em conjunto, por muitas vezes. Por isso que muitos resgates são em conjunto também, né? Às vezes tem um grupo de espíritos que está resgatando algo em conjunto. Por quê? Porque o plantio errado foi lá atrás em conjunto também. Alguma explicação, né, tem que ter para ter essa conexão. Não é aleatória, gente. Não tem uma conexão aleatória entre as pessoas. Não tem, não seria lógico da espiritualidade, né? Eu ainda trouxe essa questão aqui também, a 648 do Livro dos Espíritos. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis da adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, por fim, a da justiça, amor e caridade? Kardec perguntou. Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e de natureza a abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Pode, pois, adotá-la, sem que, por isso, tenha qualquer coisa de absoluta, como não o tem nenhum dos outros sistemas de classificação, que todos dependem do prisma pelo qual se considere o que quer que seja. A última lei é a mais importante, né? Por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras, ou seja, a última é a caridade. Então,
O amor e a caridade ficou, que colocou aqui na questão, por último. Essa questão a gente trouxe aqui, né, no estudo, a gente falando da destruição, da sociedade, ou seja, tudo isso resume ali no fundo, na caridade. Então, porque se eu estou separando meu lixo, não é só o planeta que eu estou pensando naquela pessoa também, que às vezes está cansada, sai no sol com aquele carrinho puxando e vai ter que todo suado abrir um lixo para separar um lixo seu. É um lixo seu, né? Então, assim, é uma caridade também, gente. É caridade. Então, nós precisamos ter esse comportamento como um todo. Só que o essencial é a caridade. Isso aqui não sou eu que estou dizendo, né? São os espíritos. Então, eu só estou interpretando aqui e fazendo essa mistura entre Joana e o livro dos Espíritos, porque o Aloysio tinha pedido para eu fazer essa conexão, né? Eu gosto muito de livros espíritos, então, assim, vou começar a trazer mais livros espíritos. Todo mundo sabe aqui que eu sou fã do livro dos espíritos. Foi no SGE, antigamente a gente tinha o primeiro estudo, né? Na época com a Fefe, então era muito gostoso o estudo. E não tem como, essa conexão todas essas leis, ela precisa ter a caridade no meio. Não adianta nada você pensar na lei do progresso se você não for uma pessoa caridosa. O progresso, ele tem que acontecer, mas primeiro a caridade, né, é o que te vai levar ao seu lado moral. Porque quando a gente consegue a elevação moral, gente, nós conseguimos o resto. A elevação moral é o principal para você construir qualquer coisa na sua vida profissional, na sua vida amorosa, na sua vida como mãe, na sua vida como pai, na sua vida como tudo, num todo, a evolução moral ela tem que estar em primeiro lugar, porque aí a gente consegue administrar tudo. Você consegue depois a sua evolução em todas as áreas, se você começa por esse ponto da caridade. Isso aí não sou eu que estou dizendo aqui, tá na questão dos espíritos e Jesus já vem falando isso com a gente, ó, há mais de 2000 anos, né? Então, 2000 anos porque ele reencarnou 2000 anos, mas ele vem falando isso há mais tempo. A gente sabe que a gente estuda a doutrina espírita, que a gente teve ainda aqueles precursores lá antes do Cristo que já traz essas mensagens. Então, isso não é de agora. E a gente sabe que Jesus vem semeando isso desde a formação do planeta Terra. Então, isso aí já está na nossa consciência também. Então, não tem nem desculpa, né? Gente, e é isso. Espero que vocês tenham gostado, tenham atingido aí o objetivo.